Agora a gente vai falar de elementos da natureza, os 4 principais elementos da natureza. Por que principais? Claro que existem muitos elementos da natureza, mas esses 4 eles representam 97% da constituição do nosso corpo. Tá? E aí o que acontece? Eles, além de participarem de muitas coisas da nossa cultura, eles também estão ali na alquimia, estão usados ali na astrologia e, consequentemente, são usados também na bruxaria. E aí que a gente já ouviu falar, obviamente, terra, ar, fogo e água. Na astrologia a gente vê isso, né? Sou um signo de fogo, sou um signo de água. Na natureza a gente vê, claro, que o tempo todo eles são usados nos altares pagãos. E é interessante que eles são vistos realmente em várias culturas, inclusive na judaico-cristã, porque lá em Gênesis, quando fala que o homem foi feito a partir do barro, barro ele tem água, ele tem terra, o sopro divino, né, o próprio ar, o sopro que vai dar a vida, e o espírito que é a vida que vem daquele corpo feito de barro, ele é o fogo. Então vocês vejam, ele realmente vem representado em várias culturas. E aí eles estão nos naipes do tarô, nos naipes do baralho de cartas, nas próprias estações do ano, nas 4 direções, que inclusive são associadas aos 4 elementos. Primeiro de tudo, a gente vai falar um pouquinho da parte que tem a ver com o humano, né? Então a gente tem terra, que é ligada à nossa parte material, ar, que é ligado aos nossos pensamentos e atitudes, fogo, que é ligado ao nosso ímpeto, ao nossa ação, e água, que é ligada às nossas emoções. E aí, eles são ligados também às 4 direções, que são os 4 pontos cardeais, tá? Lembrando que a bruxaria, ela nasce lá na Europa. Então, tudo vem através de uma visão que vem dali. Então, quando a gente vai ver as direções, ficou definido como direção norte, tudo que está acima da linha do Equador, cada vez indo mais para cima, tá? Polo norte. Por quê? Porque vendo a partir da Europa, quanto mais você vai indo em direção ao Polo Norte, quanto mais eles navegavam para cima ou caminhavam para cima, mais eles tinham montanhas, consequentemente mais era frio. Quanto mais você vai descendo para a linha do Equador, mais vai esquentando. Então, o Polo Sul ligado aí ao fogo, né? Conforme você vai indo para o leste, partindo, né, o centro ali como Europa, você vai ter mais incidência de ventos, então ali acabou sendo associado ao ar, e conforme você vai indo para o oeste, você tem mais mares, mais oceanos, mais água, e é associado ao elemento água. Então, terra, norte, sul, fogo, leste, ar, oeste, água. Mas quando a gente vai olhar a partir do nosso ponto de vista aqui no Brasil, a coisa fica um pouco diferente, tá? Por quê? Porque quanto mais a gente vai chegando perto da linha do Equador, mais quente está. Então, no nosso norte seria o fogo. Quanto mais a gente vai chegando para o sul do nosso país, mais vai esfriando. Então, ali na verdade estaria a terra. Enfim, as coisas ficam um pouco diferentes a partir da nossa visão, mas acabou se definindo que é mais comum, mais fácil usar os pontos cardeais ligados aos elementos na maneira como estão, porque eles não vão influenciar nosso dia a dia, mesmo estando aqui no sul. Até porque nosso planeta é uma bola, é um globo. Então, dependendo de onde você está, essa referência vai ser um pouco diferente mesmo. E se a gente for ficar mudando a partir de cada ponto que a gente está, não há necessidade. Dá para trabalhar perfeitamente norte, sul, leste, oeste. A partir dessa visão europeia, não vai dar diferença na tua vida e nem na tua vida como bruxa. O importante mesmo é você saber como lidar com os elementos e com os elementais relacionados a ele. E é exatamente por isso que quando a gente vai colocar as representações dos elementos no altar, que a gente não usa aqui na bruxaria natural, e também no curso que eu passo para vocês, a gente não usa um lugar específico para colocar os elementos. Porque, apesar de estarem relacionados aos pontos cardeais, os elementos estão em todos os lugares.
A gente tem terra, ar, fogo e água em todos os lugares para onde a gente olha, nesse exato momento ao redor de vocês. Então, quando você monta o seu altar, na bruxaria natural você não precisa colocar ele voltado para algum ponto específico e você também não precisa representar os elementos em posições específicas. O importante é representá-los, porque eles são os grandes gerenciadores da nossa vida e de boa parte da vida que está ao nosso redor aqui no planeta. Elementais. Elementais são os seres que vivem dentro dos elementos. Então a gente tem elementais responsáveis por cada um dos elementos e assim pelos 4 elementos também. Os elementais, eles têm uma vibração diferente da nossa, então não é simples para enxergar eles. É como o apito de cachorro, né? O apito de cachorro, ele tem o som dele é muito mais alto do que nosso ouvido é capaz de ouvir. Isso não quer dizer que ele não existe. Da mesma forma, a vibração dos elementais é diferente do que nossos olhos conseguem enxergar. Isso não quer dizer que não existem. Os elementais, eles são ligados então aí em relação à terra, ao ar, o fogo e a água, e eles são responsáveis por fazerem cada um desses elementos funcionarem e existirem entre si, né, e coexistirem. A gente tem aí alguns relatos de crianças que veem elementais. É muito comum as crianças, principalmente que moram mais perto dos campos, mais perto de áreas rurais, ou que têm jardins em casa, ou moram perto de parques, ou têm acesso fácil à natureza. Por quê? Os elementais, eles não têm interesse em ter contato com os seres humanos. Por quê? Eles são da natureza, responsáveis pelo funcionamento da natureza. O ser humano é um dos principais destruidores dessa natureza. Então não faz sentido eles quererem estar perto dos humanos. Mas, assim como a gente, como ser humano, a gente quer conhecer a outra espécie, eles também muitas vezes procuram se aproximar da gente. Até porque acredita-se que houve uma época, exatamente esse período da existência humana, onde não tinha essa destruição toda, em que os elementais eles coexistiam com a gente, assim como eles coexistiam com os animais que nós vemos. E então o que acontece? A tendência é eles terem muitas vezes curiosidade para ver como está a nossa evolução, e aí eles vão atrás dos nossos filhotes, né? Então, voltando um pouquinho, da mesma maneira que nós, quando a gente quer entender um pouco mais a vida de um animal selvagem, que é nocivo para a gente de alguma forma, a gente vai através do filhote. Então, é muito mais fácil a gente aceitar uma experiência de conhecer um filhote de leão, um filhote de urso, do que pensar na possibilidade, de repente, de sair aí abraçando um leão adulto. Da mesma forma, né, os elementais, eles se aproximam das nossas crianças, dessas crianças que têm mais contato com a natureza, porque elas já têm uma vibração diferente da criança urbana, e exatamente para conhecer, para ver como está vivendo essa espécie humana. E aí então você tem então esses relatos de crianças aí que viram seres pequenininhos correndo pela casa, ou que voando pelos seus quartos. E aí, muitas vezes as pessoas tendem a não acreditar, falam imaginário e tudo mais tal. Mas até onde é imaginário, será? Então, assim, eu já tive experiência de ver elementais, eu já vi elementais maiores do que eu, já tive contato não visual, mas tátil, com um elemental muito, infinitamente maior do que eu, e também já vi e tive experiência com elementais muito pequenininhos, assim, como pequenas borboletas. Na bruxaria é muito comum a gente trabalhar com elementais, até porque todos os nossos rituais, os nossos feitiços, a gente sempre pede ajuda deles ou convida eles para participarem. E até pelo fato de a gente trabalhar muito dentro da natureza, é importante a gente lembrar que eles governam aquele espaço, eles são os senhores dali. Então, quando você vai fazer um ritual
num espaço de um parque, de alguma coisa assim, é com eles que você vai conversar, é com eles que você vai pedir essa autorização, essa licença para usar o espaço. E é interessante que é muito comum até você ver alguma representação, alguma resposta deles, né? Como barulhos falatórios, coisas que se mexem e não deveriam se mexer, não teriam uma explicação lógica para se mexer, são bem respostas assim de que a gente está se conectando. Durante o caminho de bruxaria a gente vai mesmo pegando cada vez mais isso. Bom, os elementais, a gente tem elementais da terra, os mais conhecidos gnomos e duendes, elementais do ar, os silfos e as fadas, elementais do fogo, as mais conhecidas são as salamandras, e os elementais da água, as sereias e undinas. E aí ao longo do nosso curso a gente vai conhecendo cada vez um pouquinho mais sobre eles. Importante assim, a gente vai ter alguns exercícios mais para frente sobre entrar em contato mais próximo com os elementais, e aí a gente vai poder entender com mais detalhes como eles são. É uma experiência muito legal, muito rica e que a gente vai conhecendo daqui para frente, tá bom? E por fim, lembrar que assim, vocês podem ver algumas coisas que falam assim, os elementos são ruins, os elementais são malvados. Não vejam essas coisas por ética humana. Elementais não são bons nem maus. Elementais são outros tipos de seres. As éticas, as regras deles, elas são diferentes das nossas e nós não sabemos como são. Então, nunca vejam um elemental pela ética humana. Não esperem que ele seja como um humano ou que ele haja no certo e o errado de acordo com o ser humano, porque não é possível. E é isso, conforme a gente vai caminhando, a gente vai se aprofundando cada vez mais, tá bom? Deusa madrinha e Deus guia. Usa-se muito esse casal divino na bruxaria, principalmente nesse período de dedicação, que é esse período do curso que a gente está fazendo. Por quê? Eles são direcionadores. Quando você lá pequenininho, muitos daqui através do cristianismo tinham algum problema e não sabiam para quem pedir socorro, vocês faziam, ai meu Deus do céu, me ajuda, sabe? Me dá uma luz. É isso. Esses deuses, esse casal de deuses, o Deus guia e a deusa madrinha, eles são aqueles para quem você vai falar, socorro, me ajuda, me dá uma luz. Eu não sei que caminho seguir, eu não sei que decisão tomar, tá? Então, da mesma maneira que a deusa, ela vai trazer você no colo, o Deus, ele vai te dar direcionamento, ele vai te dar força, e é importante ter esses deuses. A partir do momento que você tem esses deuses, que podem ser escolhidos ou podem ser sorteados, eu gosto muito de trabalhar com o sorteio dos deuses no primeiro ano, né, nesse primeiro ano do curso, quando você está entrando na bruxaria. Por quê? Porque a gente já tem alguns conceitos normalmente errôneos sobre deuses, sobre alguns deuses, tipo, eu gosto muito de Afrodite, porque ela é a deusa do amor. Afrodite também é a deusa do ódio, tá? Mas isso é um outro assunto. É só para vocês entenderem como tudo tem muito mais conhecimento do que aquilo que é mostrado pra gente num mundo convencional. Então, na bruxaria, eu gosto muito de fazer esse sorteio. Através do sorteio, a gente evita algum tendencionismo e possibilita que você entre em contato com deuses que você jamais entraria, entendeu? E é muito comum a pessoa virar para mim e falar, não me identifico nada com esse deus, não gosto desse deus, não gosto dessa deusa. E aí eu sempre falo, espere um pouquinho, deixa passar uma semana, pesquisa nessa uma semana sobre esse deus. Se você realmente não gostar, a gente troca. E normalmente a pessoa não troca. Por quê? Porque não é você que sorteou o Deus. Não é você que sorteou a deusa. Foi ela que falou, eu vou. Eu quero ajudar essa pessoa nesse primeiro momento do caminho mágico dela. Tá bom? Mas, a partir do momento que você
termine esse período da dedicação, esse primeiro ano, essas primeiras luas, 13 luas, aí você já está apto para escolher os deuses que você quer que caminhem com você em outros momentos para o resto da vida. É uma decisão. Eu particularmente tenho uma deusa com a qual me identifico muito. Tive várias deusas madrinhas ao longo do meu caminho. Hoje eu tenho ela e provavelmente vai ser para sempre, que é Hecate. Também tem um deus padrinho que a gente teve contato através de um outro trabalho, né? Meu Deus guia, aliás, que a gente teve contato através de um outro trabalho e que até hoje é ele. Quando eu penso num Deus guia, é ele. E é muito legal porque é um Deus que me traz muita alegria, muito jogo de cintura no momento em que eu preciso. E que a princípio não parecia nada comigo. E quando eu fui ver, tem tudo a ver, que é Loki. Bom, gente, é isso. Sobre os deuses é isso. Vamos para a próxima aula. Ancestrais. Ancestrais são todos aqueles que vieram antes de nós, que de alguma forma deixaram uma marca na nossa vida. Então a gente vai ter o ancestral, que ele é genético, então ele deixou aí a formação do nosso DNA, então é a nossa árvore genealógica. E a gente tem os outros ancestrais, que são as pessoas que passaram pela nossa vida deixando marcas. E tem também, no caso das pessoas, por exemplo, que são adotadas e tudo mais, elas também têm essa ancestralidade do coração. O importante é, essas pessoas, elas deixam conhecimentos, deixam sua passagem, deixam o seu legado com a gente. O ancestral na bruxaria, ele é muito honrado. Por quê? Porque é o ancestral que trouxe a gente até onde a gente está, que fez da gente quem a gente é. Nós somos frutos de uma série de coisas, e uma dessas coisas é a nossa ancestralidade. É muito importante conhecer a tua árvore genealógica, agora falando um pouco de DNA antes de qualquer coisa. Por quê? Porque aí você vai conseguir saber o que você pode esperar, o que você deve e o que você não deve fazer na questão genética mesmo, na questão de saúde, como é o seu biotipo, enfim. E é muito importante também a gente saber a nossa linhagem mágica. Por quê? Independente de se a sua família é a sua família de sangue ou não, você recebe deles uma herança mágica, que é todo o conhecimento que vem de gerações e gerações e gerações e que chegam até você. Através do chá para acalmar, através do louro que é colocado no feijão para melhorar a digestão, porque o feijão produz muitos gases, através de uma benzedeira, enfim. Nós somos frutos disso tudo. A sua ancestralidade forma quem você é, e conhecer a sua linhagem mágica vai te mostrar que existem muito mais bruxos do que você imagina na sua família. Por quê? Todos nós viemos de alguma tribo. Todos os povos, sem exceção, já tiveram os seus nativos, ou têm até hoje. Porque todos nós viemos da pré-história, do começo da humanidade. Então, todos nós viemos de um momento em que a humanidade precisou saber como cuidar dos seus problemas. Precisou conhecer as ervas, conhecer os animais, conhecer o ambiente à sua volta para saber como lidar com ele. E isso está na nossa história, isso vem sendo ensinado de pai para filho, de mãe para filha, de geração após geração. E mesmo com a cristianização, ainda assim você tem as benzedeiras até hoje, né? Que vão lá, que fazem uma oração católica, que fazem o sinal da cruz com uma erva e resolvem. Por quê? Isso é magia. Magia não tem religião. E é importante você conhecer a tua linhagem, por quê? Porque assim você também fica sabendo o que é que você tem, o que é que você traz aí nos seus conhecimentos acásticos, né? Que fala que são os conhecimentos que a gente traz de outras vidas. Afinal, nós somos avós de nós mesmos, né? Nós somos reencarnações de pessoas que já passaram pela nossa árvore genealógica. Então, é muito importante ver isso. No caso das pessoas adotivas, existem algumas opiniões. Por quê? Porque se por um lado você tem a sua árvore genealógica genética,
Por outro lado, eu conheço pessoas que foram parar numa família que é a família dela, com certeza. A mãe biológica foi só um veículo para ela chegar até a família dela. Então, eu acho que nada deve ser desprezado. É importante o quê? Fique de olho sim, descubra sim a sua árvore genealógica, biológica. Se você não tem a biológica, aquela da família que te recebeu de coração, as duas. Quanto mais você souber das suas raízes e da sua história, mais você sabe de você e das suas capacidades. E além disso, a gente tem também o culto aos ancestrais que a gente faz na bruxaria, que é essa honra a eles. Então, a gente tem no ritual de Samhain, que é um ritual onde a gente trabalha especificamente a ancestralidade, como vocês já viram na aula de Sabás, mas é sempre muito legal você lembrar dos seus ancestrais, você usufruir daquilo que eles te passaram, seja fazendo receitas do caderno da vovó, seja contando histórias dos mais velhos, daqueles que se foram para os mais novos. É muito importante lembrar que hoje nós somos descendentes, mas um dia nós seremos os ancestrais. E o que a gente está passando para as nossas gerações futuras o que a gente está passando para as gerações futuras é o nosso legado. E é o que vai escrever a história de 3, 4 gerações aqui para frente. Porque assim vai ser no passado. Ok? Isso é ancestralidade. Se quiserem ter um altar específico, pode. Mas é muito importante, gente. Altar não é um lugar para se juntar pó. Até porque quando o seu altar está juntando pó, é sinal de que a sua vida está um pó. Ok? Está suja. Então, se forem construir um altar para os seus ancestrais, que seja um altar que vocês periodicamente vão lá e façam uma oferenda, e façam uma oração, coloquem fotos, bacana. Se não, não façam, mas usem o legado que eles deixaram para vocês. Tá? Pesquisem, busquem e conheçam, é muito importante. Um bruxo precisa saber de onde veio para saber para onde ele vai.